a gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Oi, meus amores dos segundos anos. Espero que todos estejam bem, certo? Com as graças de Deus. Bom, vamos começar agora a primeira aula de Sociologia do segundo bimestre. E para vocês se situarem, nesse primeiro slide, eu estou mostrando os conteúdos programáticos do segundo bimestre. Então, quais são esses conteúdos? Capitalismo. Então, a gente vai ver capitalismo, modo de produção capitalista e as etapas do capitalismo. Vamos ver também socialismo, o modo de produção socialista, não é isso? E as etapas do socialismo, ok? Então, vamos começar a aula de hoje com capitalismo. Então, veja aí. Então, o que é capitalismo? Certo? É um sistema econômico e social baseado na propriedade privada dos meios de produção, na organização da produção, visando o lucro e empregando trabalho salariado, e no funcionamento do sistema de preços. Então, quer dizer que o universo do capitalismo envolve justamente a questão do capital, que é o dinheiro, certo? A produção e o trabalho assalariado, certo? Mas onde foi que qual foi a origem desse capitalismo, né? Quando foi que começou o capitalismo? Então, encontramos a origem do capitalismo na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Com o renascimento urbano e comercial dos séculos XVIII e XIX, surgiu na Europa uma nova classe social, a burguesia. Esta nova classe social buscava o lucro através de atividades comerciais. Veja aí, né, que no final da Idade Média, né, começou a ter essa visão, né, dessa classe burguesa para buscar esta questão de lucro, né, trabalhar em cima de lucro, certo? Vamos ver agora as fases do capitalismo. Então, veja só, a primeira fase do capitalismo se chama capitalismo comercial ou pré-capitalismo, certo? Que foi justamente o período que entende-se do século XVI ao século XVIII. Inicia-se com as grandes navegações e expansões marítimas europeias, fase em que a burguesia mercante começa a buscar riquezas em outras terras fora da Europa. Os comerciantes e a nobreza estavam à procura de ouro, prata, especiarias e matérias-primas não encontradas em solo europeu. Estes comerciantes, financiados por reis e nobres, ao chegarem à América, por exemplo, vão começar um ciclo de exploração, cujo objetivo principal era o enriquecimento e o acúmulo de capital. Neste contexto, podemos identificar as seguintes características capitalistas: busca do lucro, uso da mão de obra assalariada, moeda substituindo o sistema de trocas, porque lá na Idade Média, né, era o sistema de trocas, certo? Tudo era na base da troca. Então, não se produzia arroz, outros produziam feijão, outros produziam uma roupa, um sapato, e aí eles iam e faziam a troca desses bens, dessas produções, né? Com a chegada do capitalismo, chegou também a questão da moeda. Então, não existe mais a questão da troca, e sim a questão agora do capital, de comprar, certo? Através de uma moeda, certo? Então, veja só. Então, as características desse capitalismo comercial seria a busca do lucro, o uso de mão de obra assalariada, moeda, substituindo o sistema de trocas, relações bancárias, porque com a moeda começou a surgir os bancos, né? Fortalecimento do poder da burguesia e desigualdades sociais. Foi aí que começou a surgir as desigualdades sociais, certo? Mais acentuadas, né? Segunda fase do capitalismo se chama capitalismo industrial. Então, veja só, no século XVIII,
A Europa passa por uma mudança significativa no que se refere ao sistema de produção. A Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, fortalece o sistema capitalista e solidifica suas raízes na Europa e em outras regiões do mundo. A Revolução Industrial modificou o sistema de produção, pois colocou a máquina para fazer o trabalho que antes era realizado pelos artesãos. O dono da fábrica conseguiu, desta forma, aumentar sua margem de lucro, pois a produção acontecia com mais rapidez. Se, por um lado, esta mudança trouxe benefícios, que foi a queda do preço das mercadorias, por outro, a população perdeu muito, porque aconteceu o quê? O desemprego, os baixos salários, péssimas condições de trabalho, poluição do ar e rios, e acidentes nas máquinas foram problemas enfrentados pelos trabalhadores deste período. O lucro ficava com o empresário, que pagava um salário baixo pela mão de obra dos operários. As indústrias, utilizando máquinas a vapor, espalharam-se rapidamente pelos 4 cantos da Europa. O capitalismo ganhava um novo formato. Muitos países europeus, no século XIX, começaram a incluir a Ásia e a África dentro deste sistema. Estes 2 continentes foram explorados pelos europeus, dentro de um contexto conhecido como neocolonialismo, certo? As populações destes continentes foram dominadas à força e tiveram suas matérias-primas e riquezas exploradas pelos europeus. Eram também forçados a trabalhar em jazidas de minérios e a consumir os produtos industrializados das fábricas europeias. Então veja que essa fase do capitalismo industrial é situada justamente pela troca, né, da mão de obra, da manufatura, que era a mão de obra do trabalhador, agora por máquinas. Máquinas essas o que? A vapor. E aí essa produção ficou mais acelerada. E isso daí, claro, né, diminuiu um pouco o preço da mercadoria, porque era produzido em grande escala, porém houve problemas sociais do tipo salários baixos, desemprego, porque já não havia muitas vagas de emprego, porque agora só queriam poucos operários só para operar as máquinas, entendeu? Não mais trabalhadores que faziam trabalho manual, que eram os artesãos, entendeu? Foi trocada essa questão do artesão pela máquina, então diminuiu a quantidade de empregos. Então isso tudo causou esse impacto dentro da sociedade. Vamos para a terceira fase do capitalismo. E a terceira fase e última foi o capitalismo monopolista financeiro. Então, iniciada no século XX, esta fase vai ter no sistema bancário, nas grandes corporações financeiras e no mercado globalizado as molas mestras de desenvolvimento. Podemos dizer que esse período está em pleno funcionamento até os dias de hoje. Grande parte dos lucros e do capital em circulação do mundo passa pelo sistema financeiro. A globalização permitiu às grandes corporações produzirem seus produtos em diversas partes do mundo, buscando a redução de custos, não é isso? Então, essas empresas, dentro de uma economia de mercado, vendem esses produtos para vários países, mantendo um comércio ativo de grandes proporções. O sistema informatizado, os sistemas no caso, né, informatizados, possibilitaram a circulação e transferência de valores em tempo quase real. Apesar das indústrias e do comércio continuarem a lucrar muito dentro desse sistema, podemos dizer que os sistemas bancários e financeiros são aqueles que mais lucram e acumulam capitais dentro deste contexto econômico atual. Então, veja que aí, ó, essa terceira fase é a fase que a gente está vivendo até hoje, né? Começou no século XX e se estende até os dias de hoje, que é o capitalismo monopolista financeiro. Por que monopolista? Está dizendo monopólio financeiro. E quem é que monopoliza? Os bancos, né? As financeiras, não é isso? E aí, com isso, também vem a questão da globalização, que foi uma coisa que impactou assim, né, o avanço dessa terceira fase do capitalismo, porque com essa globalização houve o quê? Houve a comunicação praticamente em tempo real, instantânea,
e também a transação, né, dos lucros, do capital dessas instituições financeiras. E quais foram as vantagens do capitalismo, finalmente? Então, as vantagens seriam a descentralização da economia, através da lei de oferta e procura. A livre concorrência abre espaço para a busca do aperfeiçoamento dos métodos, tanto de produção quanto de consumo, gerando um mercado competitivo e uma economia não assistencialista, e sim de geração de renda pela oferta de mercado. Veja, se você compreendeu, é o seguinte, essa vantagem foi justamente que houve mais oferta e procura. Então, se houve oferta e procura, entendeu? Há uma concorrência, no caso, livre. E as empresas têm a liberdade de trabalharem com o maquinário que puderem investir para cada vez mais aperfeiçoar tal produto e assim conquistar o seu público, certo? Então, virou um comércio livre, aberto, né? Então, quem tem mais para investir, com certeza ganha mais, tá entendendo? E a geração de renda pela oferta de mercado. O que isso quer dizer? Porque existe essa competição, né, de mercado. Então, os empresários, eles cada vez mais investem em tecnologia, em um diferencial, em um tipo de matéria-prima ou de um maquinário mais sofisticado, e assim eles ganham mais mercado, não é isso? Então, assim, a vantagem é que o mercado ficou livre para se investir. Então, qualquer pessoa pode abrir sua empresa, qualquer pessoa pode entrar nesse mercado, nessa competição, certo? E quais foram as desvantagens do capitalismo? Então, vamos ver aí. As desvantagens seriam a exclusão de pessoas que tivessem dificuldade de oferecer algum serviço que gere renda. E, com isso, aumenta a marginalidade e da exclusão social. Atualmente, para corrigir disparidade, o agente social, o Estado, formado por representantes da população, aplica impostos e investe na inclusão social e na infraestrutura. Pontos positivos: incentiva a produção e a busca de melhores sistemas. Gera riquezas com grande vigor e tempo e tem período de sustentação e estabilidade mais longo. Então, veja só. Então, a desvantagem é que houve justamente essa questão da exclusão social, né? Porque, assim, claro, quem tem mais capital investe mais e de melhor maneira. Quem tem menos capital, né, fica desprovido de entrar nesse grande mercado, né? Isso, no caso, na competição, fica em desvantagem. E houve muita exclusão social, embora o Estado, né, reverte uma parte desses impostos, né, que são arrecadados dessas empresas, certo? Para que combata essa exclusão social, né? Embora aconteça isso, né? E investe na infraestrutura, né? Isso investe na infraestrutura. Mas ainda existe essa competição que é uma grande desvantagem, porque termina tornando-se o quê? Uma exclusão social. Uma exclusão social o quê? De pessoas, no caso de empresários, que, tipo assim, perdem espaço, certo? Perdem espaço. Por conta por um lado, existe a liberdade de todos investir da maneira que bem puderem, certo? Então, isso é bom, por um lado, mas por outro lado também gera uma grande competição. E aí muitos são passados para trás, né? Muitos empresários. Só fica aqueles, como diz, briga de cachorro grande, só fica os grandes empresários aí que lucram essa maior parte desse capital. Como diz, né? Homem primata, capitalismo selvagem. Como diz a música, não é isso? Então, o que é que isso quer dizer? Homem primata, porque a questão da existência do homem, coisa e tal, e o capitalismo que cada vez está selvagem. Você sabe que tudo hoje em dia é uma grande competição de venda, de comércio, tudo é comercializado, né? Tudo gira em torno de um comércio, de um capital, de um lucro, de um capital de giro, de uma arrecadação,
de dinheiro, que é o que gera o emprego, o que gera o desemprego, conforme, né, foi visto em uma das fases aí, essa questão de trocar a mão de obra pela máquina. Então, quer dizer, o capitalismo tem os seus pontos positivos e tem seus pontos negativos, certo? Sabendo-se que dentro do capitalismo existe uma liberdade, certo? Até por uma questão assim, da mobilidade social, né? Que você pode se mover aí dentro dessa estrutura, dessas classes sociais, com liberdade. Né? Como antes, você nascia pobre e ia morrer pobre. Não, hoje o mercado é aberto, né? As oportunidades são abertas. Então, não necessariamente você tem que nascer pobre e morrer pobre. Você pode nascer pobre, ficar rico, ou de repente nascer até rico e ficar pobre, se não souber administrar esse capital, certo? Então, o capitalismo é isso. É esse jogo econômico dentro da sociedade. Em busca de quê? Visando o quê? Lucro. A palavra-chave é essa, lucro. Então, essa foi a aula de hoje sobre capitalismo, certo? Que é um modo de produção que rege o nosso país, certo? Então, veja só, eu vou deixando uma atividade nesse próximo slide. Essa primeira atividade, Sociologia, do segundo bimestre, e é sobre capitalismo, que é o assunto que a gente acabou de assistir nessa aula, certo? Tem algumas questões aí, certo, do SSA, sobre capitalismo. Tem algumas questões também de alguns vestibulares, de faculdades pelo mundo afora aí, certo? Então, respondam esse exercício no caderno, certo? E mandem no meu PV, certo? O prazo de vocês começa hoje, dia 14, que é o dia da nossa aula, e vai até às 17 horas do dia 15, certo? Para me entregar esta atividade, viu, meus amores? Fiquem com Deus, que Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.